Olá pessoal, meu nome é Giovanni Belucci Voltolini, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras. Também fiz meu mestrado e finalizando o doutorado por essa mesma instituição. Sou atualmente coordenador de pesquisa e desenvolvimento da empresa Fronterra, atuando aqui na região do Cerrado Mineiro, atuando também como consultor técnico, né, em algumas áreas cafeeiras aqui da região. Hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer um bate-papo aqui, né, um curso relacionado à parte de inovações para a cafeicultura do Cerrado. Então, agradecer o convite da Embrapa, né, primeiramente por poder compartilhar algumas ideias do que a gente tem visto aqui na região, os manejos mais atuais, alguns manejos antigos que se tornaram novos, né, voltaram a ser utilizados. E esse curso está dentro de um cardápio com outros cursos organizados pelo pessoal da Embrapa. Então, uma oportunidade bacana para todos se capacitarem com relação a esses temas. Em específico, vamos falar sobre as inovações para a cafeicultura do Cerrado. E antes mesmo de falarmos dessas inovações, é muito bacana a gente entender a origem, né? Como começou essa cafeicultura aqui na região do Alto Paranaíba, né? A região a gente denomina como região do Cerrado Mineiro, região cafeeira do Cerrado Mineiro. Bom, no primeiro ponto, né? Sem falarmos da cafeicultura do Cerrado, vamos falar primeiro da cafeicultura do país, do Brasil, que é o maior produtor e exportador mundial de café. Então, olha o tamanho do impacto, o tamanho da importância que a cafeicultura tem dentro do agronegócio do país. Então, é algo que chama a atenção do impacto, a grandeza desse negócio e também todos os impactos socioeconômicos que essa cultura, que essa atividade gera para o país. Uma geração de milhões de empregos que vão desde a parte da condução das lavouras até a parte da colheita propriamente dita, que é uma das etapas onde mais se ocupa a mão de obra. Então, realmente é um impacto muito grande, movimentando milhões, bilhões de reais, e daí a importância para a balança socioeconômica do país quando a gente pensa na cafeicultura. E a demanda por café está cada vez maior. Então, a adoção de estratégias, de novas tecnologias visando o aumento de produtividade e também de qualidade é algo recorrente no dia a dia das propriedades cafeeiras. E nós, como formadores de opinião, como técnicos de campo, temos que estar sempre atualizados para trazer o máximo de tecnologia, visando o máximo de performance e o teto produtivo desses cafeeiros. E aqui, só para a gente ilustrar da maneira mais representativa o impacto da cafeicultura no país, hoje temos como área de plantio de café aproximadamente 1.800.000 hectares de áreas plantadas em café, sendo que desse total, 1.400.000 em áreas de produção e em torno de 360.000 em área em formação, ou seja, lavouras recém-plantadas. Então a gente tem esses números, né, absolutos com relação a essas áreas de plantio, essas áreas de condução com café, e em específico na região do Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste, que seria a região do Cerrado Mineiro, a gente tem um destaque aqui com 14% da área do país sendo representada pelo cultivo aqui na região. O estado de Minas, como bem mencionado, é o maior responsável pela produção de café do país, sendo que 73% aproximadamente do café plantado, do café arábica plantado no país, fica no estado de Minas Gerais. E com relação à produção, passamos as informações relacionadas à área cultivada. E com relação ao que é produzido, nessa safra foi um ano de baixa safra, né, na cafeicultura do país em si, né, e isso foi muito relacionado principalmente a alguns fatores climáticos da última safra. Então a gente teve no inverno passado, né, um problema muito grave com relação à geada. No dia 20 de julho de 2021,
boa parte dos cafeeiros do Parque Cafeeiro Nacional foi acometido com uma severa geada. Na região do Cerrado Mineiro, o impacto foi ainda maior, pois era um ano de baixa carga pendente, então 2022 viria com maior carga, então foi afetado de maneira mais drástica. E aí a produção nacional dessa safra 21-22 foi finalizada, aí, de acordo com o levantamento da Conab, em torno de 32 milhões de sacas de café de 60 quilos beneficiadas de café arábica, né? Sendo que desse montante, em torno de 67% foi produzido pelo estado de Minas Gerais e 13% pela região do Cerrado Mineiro. A gente começa a entender o impacto dessas regiões na produção de café. E aqui uma foto para exemplificar, né? Nessa manhã do dia 20, foi realmente uma manhã muito triste para a cafeicultura. Acredito que, assim como a geada de 1975, que a gente vai mencionar logo à frente, a geada de 1994, foram realmente, e a desse ano 2021, foram os eventos aí relacionados a baixas temperaturas mais impactantes. Vou fazer uma referência ao município de Patrocínio, que é o município que eu estou situado. É um município com 50 mil hectares de área com café. Então, ele representa 20% da cafeicultura da região do Cerrado e 50% da cafeicultura de Patrocínio foi afetada pela geada. Então, foi algo muito impactante e que fez com que essas produtividades ficassem muito baixas para a concretização da safra 21-22. E falando da cafeicultura do Cerrado, não tem como a gente lembrar da geada de 1975. Então, na manhã do ano de 1975, o estado do Paraná amanheceu coberto de gelo. E aí as manchetes de todos os jornais vinham com essas notícias, onde relatavam que não havia sobrado um único pé de café para contar a história, que a cafeicultura havia sido devastada em toda a região e, por consequência, um impacto em toda a cafeicultura nacional, né? Já que o estado do Paraná, naquele momento, era o maior produtor de café do país. Então, foi algo que realmente impactou de uma maneira muito negativa na balança econômica do país. E por que eu estou falando dessa geada? Porque foi justamente essa geada que fez com que houvesse uma migração para outro cinturão de produção, para outra zona agrícola. E aí que surge o Cerrado Mineiro com esse potencial para se tornar uma nova área de exploração de café. Então, muitos paranaenses, paulistas, que sofreram com a geada, migraram para outras áreas onde até então a ideia de geada era menos frequente, né, com menor possibilidade, e aí foi um dos fatores que culminaram com também o impacto na questão do desenvolvimento da região aqui do Cerrado Mineiro. Então, como havia mencionado, né, o ano de 1975 foi o ano principal, vamos assim dizer, para que esses produtores buscassem essa migração de região. Mas a cafeicultura na região do Cerrado começou mais precisamente em 1972, foi quando foram realizados os primeiros plantios de café aqui na região. E por que eu estou comentando sobre isso? Justamente esse ano faz 50 anos desse start aí com relação à cafeicultura aqui na região. Então, estamos completando esses 50 anos, né, de cafeicultura. A gente coloca uma foto aí para exemplificar, né, e fazer lembrança a esses pioneiros, aos produtores que vieram com garra, com foco, trazer essa cultura aqui para a região e tentar explorar ela com o máximo de excelência, né? Então, lá no início, todo o plantio, a forma como foi realizado, até os dias de hoje, nesses 50 anos, com todas as tecnologias que vieram e que são implantadas aqui na região. E falando da região do Cerrado, é muito importante mencionar a caracterização dessa região. Por que até então não se plantava café ou qualquer outra cultura aqui na região? Tinha-se uma ideia que depois foi concretizada com o trabalho que foi realizado, eu vou mencionar daqui a pouco. Tinha-se uma ideia que os solos eram inférteis. E aí, por meio desse levantamento, foi caracterizado que os solos da região do Cerrado eram solos extremamente ácidos, deficientes em quase todos os nutrientes, sejam eles macronutrientes ou micronutrientes,
com elevada toxidez de alumínio, grande capacidade de fixação de fósforo e baixíssima capacidade de retenção de umidade. Então, olha para vocês verem, é tudo desfavorável. Por isso que até então os cafeicultores, os agricultores não exploravam muitas áreas aqui na região, pois viam-se que era um problema, era muito complicado produzir nesse tipo de solo com tantas condições negativas, né? E aí ficava a dúvida: é possível explorar uma agricultura competitiva, rentável e sustentável nessas condições de solo? Como que seria a forma de driblar esses problemas? Qual seria a forma para se explorar uma alta produtividade, seja na cafeicultura ou em qualquer outra cultura? E aí eu faço menção de uma maneira saudosa ao professor Alfredo, da UFLA, popularmente conhecido aí como Alfredão, que num trabalho pioneiro lá no final da década de 60, no seu trabalho de tese, ele percorreu 600 mil quilômetros de solos no bioma cerrado, avaliando 518 amostras, que ele levou lá para os Estados Unidos para fazer a caracterização. Então, todas aquelas características que eu havia mencionado foram um dos resultados desse trabalho de tese do professor Alfredo. Ele fez essa caracterização e, o mais importante, ele mostrou como a gente poderia fazer esses solos produzirem. Então, para se produzir nessa região era necessária a construção da fertilidade do solo, utilizando práticas agrícolas como a calagem, como a gessagem, então é o calcário, é o gesso, com adubações corretivas e de manutenção, principalmente. Outro ponto, aporte constante de matéria orgânica. Por quê? Porque a gente tem que resolver os problemas que ele tem. Se a gente tem problema com menor retenção de água, vamos colocar matéria orgânica para ajudar. Se a gente tem problema com acidez elevada, vamos colocar o calcário para resolver isso. Se a gente tem problema com níveis de alumínio, vamos colocar o gesso. Então, foram as estratégias até então estabelecidas para se potencialmente produzir café nas regiões do bioma cerrado. E aí agrega a região aqui do Cerrado Mineiro, onde a cafeicultura se estabeleceu. Então, todo o nosso agradecimento e gratidão a essa lenda da nutrição, a esse professor que nunca mediu esforços para trazer o máximo de potencial para que a agricultura se estabelecesse quanto ao máximo de produtividade. E falando da região do Cerrado Mineiro, a partir daí, né, de 1972, todo o processo de produção foi estabelecido e a região foi se desenvolvendo de uma maneira muito marcante, chegando ao ponto de se estabelecer como uma indicação geográfica. Então, hoje a gente tem a indicação geográfica região do Cerrado Mineiro, que representa e fundamenta todos os cafés que são produzidos. Aqui no mapa de Minas Gerais, a gente tem a zona de abrangência da região do Cerrado Mineiro, dessa indicação geográfica, onde os cafés são produzidos. E com relação a essa indicação geográfica, ela vem justamente para estabelecer, para caracterizar a região como um todo. Então, as áreas cafeeiras aqui na região oscilam entre 800 e 1.300 metros de altitude, com a caracterização do clima, com um verão quente e úmido e um inverno ameno e seco. Isso favorece bastante a produção do café. E os cafeeiros, né, os cafés aqui produzidos geralmente com nuances, com características sensoriais, ou seja, a qualidade da bebida do café muito característica. Os cafeeiros aqui da região têm essas características muito marcantes de aroma, caramelo e nozes, acidez cítrica, sabor de chocolate e um corpo caracterizado como encorpado. Então, a consistência da bebida caracterizada como encorpada. Essas são as nuances principais aí da cafeicultura do Cerrado Mineiro. E com relação a essa cafeicultura, ela também possui outras características que fundamentam muito os cafés aqui produzidos. Por meio de uma cafeicultura extremamente empresarial, com grandes polos produtivos, e explorando um nível tecnológico muito alto. Então, isso é recorrente na maioria dos produtores que aqui produzem cafés. E quando você
associa um elevado nível tecnológico em um nível de cafeicultura empresarial, acaba que a facilidade em explorar maiores produtividades é ocorrente. E um outro ponto que muitas vezes é deixado de lado no modelo geral da cafeicultura é a parte de gestão de processos e gestão de pessoas. Esse é um ponto muito importante, pois a maneira como que o negócio é conduzido é diretamente relacionado com o potencial de lucratividade desse negócio. Então, aqui na região, o pessoal se atenta muito com relação a essa parte de gestão de pessoas, gestão de processos, encarando realmente o negócio café como se fosse uma empresa, abordando todos os aspectos que envolvem a precificação, os custos, cada elemento de despesa que compõe o custo de produção da atividade cafeeira. Então, esse é um dos principais pontos que caracterizam a região do Cerrado Mineiro, que em grande parte também conta com cafeeiros irrigados. O sul de Minas também tem cafeicultura irrigada, mas no geral a maioria é conduzida sob sistema sequeiro. No Cerrado Mineiro há muitas áreas com irrigação com gotejo superficial, com gotejo enterrado e algumas áreas com irrigação por pivô central. E aí, finalizando esse ponto da caracterização da região, antes mesmo da gente entrar nos manejos, nas inovações que a gente tem como potencial para a região, somente uma foto para exemplificar o lema aqui da região, que seria um café produzido com atitude, com foco na rastreabilidade do produto, embasada principalmente em respaldar o produtor como a estrela do processo. Então, pelo processo de rastreabilidade, a gente tem a informação de quem é o produtor que produziu aquele café, qual é a cultivar, quando ele foi colhido, quais são as características desse café. Então, sempre remetendo e fundamentando ao processo de produção, ao como foi produzido, Então, isso é algo que é muito focado, com relação à região do Cerrado Mineiro. A indicação geográfica traz justamente essa possibilidade de caracterizar de uma maneira geral esse café, atrelando também o nome do produtor a esse produto final. Uma última etapa dentro dessa introdução, gostaria de fazer nesse ponto uma homenagem ao pesquisador Antônio Alves Pereira, da EPAMIG, conhecido popularmente como Tunico. Ele, assim como a cafeicultura do Cerrado se iniciou na década de 70, esse pesquisador também veio há muito tempo trabalhando com relação aos impactos, às novas tecnologias para a região do Cerrado Mineiro, e eu relaciono em grande parte todo esse desenvolvimento a todo o trabalho que ele realizou aqui na região, trazendo novas tecnologias, novas possibilidades de manejo, que consequentemente impactam de maneira direta nessas elevadas produtividades que a gente explora hoje. Então fica aqui o nosso agradecimento a esse grande pesquisador que atua até hoje, agora já aposentado da EPAMIG, mas atuando de maneira direta aqui na região também, relacionada à parte do melhoramento genético do café. Então fica aqui o nosso agradecimento, Nico, a tudo que o senhor fez aqui para a região, não somente da região do Cerrado, mas para a cafeicultura como um todo. Muito do que a gente faz hoje é colher os frutos de todo o trabalho que o senhor e sua equipe fez pela cafeicultura. E aí, com relação aos manejos, então fizemos toda essa parte introdutória só para entender aonde a gente está, como a gente chegou aqui, qual é o nosso modelo de produção. Então, com relação a esses manejos, vamos trazer uma caracterização dos mesmos, quais são esses novos manejos de novas tecnologias, alguns aspectos que envolvem a parte de pesquisa e desenvolvimento, Então, as pesquisas que estão sendo realizadas aqui na região tem muita coisa de muita instituição séria, instituição boa, que traz resultados para a região. Não dá para apresentar tudo, mas a gente trouxe um compilado dos resultados, o que a gente tem de mais interessante sendo feito aqui, uma parceria da UFLA, UFV, das instituições relacionadas à parte de melhoramento do café, como a Procafé, como a EPAMIG, o IDR Paraná. Então tem muita coisa sendo feita aqui, o próprio IAC, que tem todo o legado com relação ao melhoramento genético de café. Então tem muita coisa para a gente descrever e desenvolver aqui durante esse curso. E algumas perspectivas futuras aí,
o que esperar para a região do Cerrado Mineiro, o que a gente tem como potencial solução para os problemas que a gente tem atualmente. Então tem muita coisa para a gente discorrer aí, e eu tenho certeza que a gente pelo menos vai sair ao final desse curso com uma visão diferente dos processos, com possibilidades que podem agregar bastante no manejo da cafeicultura. Então, antes mesmo da gente tratar de alguns manejos, vamos entender a questão da composição dos custos de produção aqui na região, porque isso é muito importante, porque quando você pensa nos manejos que vêm para trazer soluções para a cafeicultura, acaba que diretamente esses manejos estão relacionados ao que mais impacta no bolso do cafeicultor, ao que ele mais gasta na produção de café. Então, aqui a gente tem uma exemplificação dos dados coletados no projeto Educampo, né, um projeto do Sebrae, vinculado ao Sebrae, caracterizando as regiões do Cerrado Mineiro, do sul de Minas e das matas de Minas com relação aos elementos de despesa. Então a gente tem, por exemplo, com relação ao Cerrado Mineiro, quem mais contribui no custo é a adubação via solo seguida pelo controle de pragas e doenças. Quando a gente pega o sul de Minas como exemplo, a gente também tem a adubação via solo como elemento de maior despesa. Entretanto, o item com segunda ordem, né, de segunda importância, seria a colheita do café. Então a gente consegue perceber essa diferença, né? Cerrado, adubação, controle de praga e doença. Sul de Minas, adubação e colheita. E por que há essa distinção? Grande parte dos cafeeiros do sul de Minas não podem ser colhidos de forma mecanizada. Então, o custo com mão de obra para a colheita, ele impacta de uma maneira muito significativa com relação ao custo. Agora, no Cerrado, qual que é o problema? É o bicho mineiro, é a principal praga aqui da região. Então, gasta-se muito mais para o controle dessa praga e, por consequência, o controle de pragas e doenças fica como de segunda maior importância dentro de todo o desembolso direto que é realizado no custo de produção de café. Um outro ponto muito importante de ser explorado com relação às diferenças potenciais da região do Cerrado Mineiro com a região do sul de Minas, por exemplo, diz respeito aos arranjos espaciais. Novamente, aqui uma informação do projeto Educampo, exemplificando os níveis de produção e a margem líquida, né? O retorno que o produtor tem em função de cada estratégia de manejo, ou seja, de cada quantidade de plantas por hectare, começando desde um agrupamento aí de 1.000 até 3.000 plantas por hectare, até um agrupamento acima de 7.000 plantas por hectare. Então, no sul de Minas é muito comum a gente ver condução de áreas com até 3.000 plantas por hectare. Aqui na região do Cerrado, o mais comum é próximo a 5.000 plantas por hectare. E há uma resposta direta em elevação de produtividade, conforme a gente pode ver. A gente tem um aumento de produtividade com relação a esse aumento populacional das plantas de café na área, né, por hectare. Entretanto, tem-se um limite, né? Quando a gente explora estandes maiores do que 7, 8, 9 mil plantas por hectare, se o manejo não for feito da melhor forma possível, né, corretamente, pode-se ocorrer uma competição interespecífica, né, entre as próprias plantas de café e, por consequência, não ser explorado um nível de produtividade adequado, né, rentável. Então, essa diferença entre a quantidade de plantas por hectare que a gente tem é algo marcante entre o Cerrado e o sul de Minas e que condiciona muitas vezes uma produtividade maior e com uma bienalidade menor, porque acaba que a planta dá menos café, mas consegue uma repetição ao longo das safras, dessas produções constantes. Então, é um dos pontos que caracteriza esses manejos, essas diferenças com relação ao potencial de toda a região do Cerrado de Minas. E com relação a alguns manejos, vamos entrar em algumas ideias, algumas estratégias que podem ser realizadas, algo que a gente já vem vendo, né, ocorrente em toda a região e muito em função do cenário atual da cafeicultura. Então, a elevação dos custos fez com que o cafeicultor entendesse que talvez um manejo antigo, por quê? Compostagem não é uma novidade, para a região. Compostagem é algo feito há muito tempo.
o estava em desuso devido aos custos dos fertilizantes serem atrativos, e até então o pessoal preferia comprar um esterco do que ter todo o processo de se fazer uma compostagem. Entretanto, com essa elevação recente nos custos de todos os fertilizantes, esse manejo antigo passou a ser novo novamente. Então, vocês entendem que é algo que o produtor trouxe para o manejo novamente, é claro que com adaptações. E aí que o papel do consultor faz toda a diferença, de trazer as possibilidades de agregar a compostagem dentro do manejo nutricional com redução de custos e principalmente de aumento de eficiência em fazer com que a fertilidade se torne nutrição, ou seja, o que foi feito, a aplicação no solo, chegue até a planta, que a nutrição ocorra. Então, esse é um ponto muito importante da compostagem, porque ele favorece essa maior eficiência dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio chegarem até a planta. E, propriamente falando da compostagem, vamos mencionar aqui alguns benefícios, né? Então, o primeiro ponto aqui seria o aproveitamento de resíduos vegetais. Por exemplo, resíduos vegetais sólidos. A palha do café despolpado, restos de podas, resíduos vegetais frescos e também, por exemplo, a serragem. Mas por que a serragem? A serragem não faz parte do processo de produção do café. Mas mais à frente eu vou explicar para vocês que no processo de compostagem a gente tem que adequar a um termo que se fala como relação CM. O que seria esse termo relação CM? É a relação entre a fração carbono e a fração nitrogênio que a gente tem nesses materiais vegetais. E por que a gente tem que se adequar a isso? Porque materiais com maior relação CM, eles têm um maior tempo de degradação, ou seja, eles demoram mais para serem decompostos. E os materiais com menor relação CN, eles têm uma decomposição mais rápida. Então, no processo de compostagem, todos os resíduos que são utilizados, a gente vem com a implementação, com a utilização da serragem, justamente para equilibrar esse processo de compostagem, para fazer com que esse tempo e o resultado final, a estabilização desse composto, ocorra da melhor forma possível. Além disso, também pode ser utilizado os resíduos líquidos vegetais, como por exemplo a água residuária do lavador, que ele vai ter o papel tanto nutricional, ou seja, vai melhorar a performance de nutrientes desse composto ao final do processo, mas também como uma ferramenta para regular a temperatura, né, o processo térmico na produção do composto. Então, a gente tem as etapas do processo de compostagem e em algumas etapas a gente tem que fazer aporte contínuo de água para justamente regular essa temperatura e não deixar com que alguns nutrientes, alguns elementos sejam perdidos em função de elevadas temperaturas. Então, esse aproveitamento de resíduos acontece de uma maneira muito massiva, né? Então, trazendo diversos benefícios para o cafeicultor nesse reaproveitamento dos subprodutos que ele já tem dentro da própria propriedade. E com relação aos resíduos animais, né, a gente falou dos vegetais, com relação aos resíduos animais, a gente poderia, é claro, mencionar os estercos, né? Esterco de gado, esterco de frango, né? Cama de frango, a parte de esterco de galinha poedeira, e por aí vai. Diversas possibilidades de resíduo por meio do esterco. E a parte de resíduo líquido, por exemplo, como o chorume, né? Que é resíduo, aí, por exemplo, de processo de produção da suinocultura, e também pode ser utilizado com esse mesmo fim que eu havia mencionado, tanto de incrementar nutricionalmente o composto, quanto ajudar no processo de regulação térmica, né? Então, são possibilidades de uso dentro do processo de compostagem e que vem muito ajudar lá com o potencial final do produto, tendo um maior teor nutricional e, consequentemente, também, pelo processo de regulação térmica, manter o produto nas melhores condições possíveis para que ele esteja estabilizado no final. E falando desses benefícios, né, esses benefícios que foram mencionados até então foram benefícios relacionados à parte de aproveitamento dos resíduos, né? Mas agora a gente vai trazer alguns benefícios diretos, ou seja, benefícios no solo, como, por exemplo, aeração, floculação, retenção de água e drenagem. Olha para vocês verem o impacto físico do composto aplicado, né, oriundo do processo de compostagem, aplicado lá na lavoura de café. Vocês lembram que eu tinha falado das características do solo do cerrado? Eram solos com baixo potencial de retenção de água,
um solo com dificuldade de estabelecimento das plantas. Então, quando você traz uma condição de aeração no solo, a floculação, retenção de água, a capacidade que esse composto tem de reter água, então a gente consegue propiciar uma condição de melhoria, de potencialmente a planta ter condições de se melhor estabelecer e melhor produzir nessas áreas. Então, esses benefícios físicos que impactam diretamente no solo, por si só, já justificam de maneira muito impactante a utilização desse composto nas áreas e ainda, né, não somente pelo momento que a gente vive, pela questão da elevação dos preços de fertilizantes, mas é algo que é justificado ser utilizado desde sempre, devido a esses diversos benefícios, essas diversas vantagens que ele pode trazer. Além desses benefícios, a parte nutricional, né, que eu havia comentado, e também a parte biológica. Por quê? Essa parte biológica eu vou fazer menção a uma tecnologia também desenvolvida pela Embrapa, né, que é a tecnologia das bioanálises, e foi estabelecida para o cultivo de cereais, mas acaba que de modo adaptativo a gente já vem tentando explorar essa metodologia para a cafeicultura. E o que isso quer dizer, essa metodologia das bioanálises? A gente tem acompanhado nas áreas onde utiliza o composto, onde utiliza plantas de cobertura, que eu vou falar mais à frente, como que está a expressão de algumas enzimas, como a ariosfatase, a beta-glicosidase, outros indicadores como o carbono da biomassa, respiração basal, teor de glomalina total, fosfatase ácida. Então, assim, a gente tem alguns indicadores que nos trazem um norte quanto à riqueza que a gente tem, a expressão enzimática que a gente tem, que acaba aqui diretamente relacionada à parte da vida microbiológica no solo, né? Então, isso cada vez mais se tem olhado para o solo. Isso é muito importante. Não que antes não era importante esse olhar específico para o solo, mas antes o produtor, o cafeicultor, ele queria olhar muito o aspecto visual da planta, ou seja, o que a planta está mostrando para a gente de vigor, de vegetação, sem uma preocupação muito específica com o sistema radicular. Mas hoje, depois de tanto tempo de condução da cafeicultura, acaba que alguns problemas têm sido mais frequentes. Então, essa atenção ao sistema radicular, à vida do solo, tem sido cada vez mais importante e impactante no resultado final da produtividade. Então, tem se falado muito aqui na região de uma cafeicultura com maior aporte de carbono no solo, com uma teoria relacionada à parte de regeneração do solo e conservação das características inatas do mesmo. Então, é algo que vem sendo preconizado de uma maneira muito impactante aqui na região, com foco principalmente em explorar uma cafeicultura sustentável, é claro, rentável, porém com uma atenção muito grande ao apelo ambiental para que essa produção seja amparada em princípios que fundamentem a conservação do solo. Então, é algo que vem sendo muito utilizado, e o composto é algo que é uma estratégia que com certeza ajuda grandemente no resultado dessa conservação. E aqui uma foto, uma exemplificação de um dos compostos produzidos nas fazendas assistidas aqui por nós. O que a gente tem como resultado final? Então, a gente pega aqui, por exemplo, no final, teor de nitrogênio aí próximo a 1%, o teor de fósforo próximo a 3% e o teor de potássio também próximo a 1%. Tem outros elementos também, entretanto, vou relacionar principalmente a parte do NPK, que são os que a gente foca com uma maneira mais impactante. Então, esses compostos são utilizados nas áreas de café com doses oscilando entre 3 até 5 toneladas por hectare e ajudam com o fornecimento aí de quase 100% do fósforo que é utilizado pela cultura, em torno de 60% a 70% do potássio que é utilizado, o nitrogênio que acaba que você tem que fazer uma complementação maior com os adubos convencionais, né, os fertilizantes convencionais, mas da mesma forma, ainda assim é uma grande ajuda, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista operacional, que acaba que você consegue retirar uma quantidade de aplicações utilizando o composto.
E aí, com relação a esse composto, né, falei bastante da questão da redução dos custos e eu decidi trazer para vocês um dos exemplos de um dos compostos produzidos por nós aqui. Então, ele finalizou, né, ao final do processo com um custo de todos os materiais utilizados, mais o custo operacional de R$ 266 por tonelada de composto produzido. Então, realmente fica bastante em conta, né, quando você pensa na utilização dele aí até 5 toneladas por hectare. Ele ajuda bastante nessa redução de custos, além de melhorar todas as características que a gente mencionou nos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Então, é algo realmente antigo, mas veio agora nesse presente para ficar como uma solução para ajudar bastante no custo de produção da cafeicultura. E nesse ponto, né, quando a gente pensa em custo, quando a gente pensa em manejo, há diversas possibilidades que a gente ainda pode aderir junto ao processo de compostagem. Por exemplo, como adição de fertilizantes. Vocês lembram que eu falei que o potássio é suprido em cerca de 60%, 70%? O que a gente pode fazer? Esses 30% que está faltando, a gente pode inserir o cloreto de potássio no composto, pronto, estabilizado. Então, se a gente faz isso, a gente ganha operacionalmente, ou seja, não vamos precisar entrar no café mais uma vez para fazer esse cloreto. Ele já vai estar no composto. Mas é importante salientar que tem que ser feito no final, quando o composto já está estabilizado. A gente tem essas fotos aí para exemplificar, né, as leiras de compostagem, e justamente a gente vem com a inserção do cloreto de potássio, depois faz a batida para homogeneizar esse cloreto de potássio no composto, mas a gente ganha operacionalmente e acaba que depois a gente vai se preocupar somente com a adubação nitrogenada no café para complementar o que faltou em função da posterior utilização desse composto. E um outro manejo que está muito em alta, que esse é um ponto principal, novamente eu faço menção às algumas tecnologias aí desenvolvidas pela Embrapa, que seria a parte de adição de micro-organismo. A gente faz a inoculação de micro-organismo nesse composto. Então, vocês lembram que eu falei das enzimas lá, o potencial de vida do solo? Então, o pessoal já tem se atentado e buscado levar um material, um composto, biologicamente ativo para a lavoura. Então, com a adição de alguns bacilos, né, bacilos subtilis, bacilos arabatai, bacilos megatherium, que é uma tecnologia ligada aí à Embrapa com relação à parte de melhor utilização do fósforo no solo. Então, a gente pode ter uma riqueza de possibilidades com relação à associação do composto com outras tecnologias, com outras possibilidades, né, com relação a essas associações e consequentemente, melhoria do ambiente de cultivo. E aí, para finalizar esse ponto aí da compostagem, faço menção também a uma frase muito clássica, né, que é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, do Lavoisier. E é justamente o processo de compostagem é esse, é trazer todas essas fontes, estabilizar dentro do processo de compostagem para que ele seja disponibilizado para a planta depois de uma maneira mais eficiente e prontamente disponível, né? Então, a gente faz essa transformação dos materiais para que novamente eles sejam disponibilizados para a planta de café. Então, encerrando esse ponto, né, com relação ao processo de compostagem, tem-se muitas novidades no que diz respeito a manejo, a gente tem diversas possibilidades de associação desse composto com diversas tecnologias que vêm somente para trazer benefícios para a cafeicultura. Esse aporte de carbono constante, melhorando as características nutricionais, biológicas e físicas do solo. E aí vamos chegar em outro tema agora, que seria as plantas de cobertura. E aí eu volto a frisar com todos vocês. O que tem de novo em plantas de cobertura? Nada. Há 40 anos atrás, alguns pesquisadores já utilizavam plantas de cobertura em café. Então por que o Giovanni está falando sobre isso? No mesmo ponto que é o processo de compostagem. As plantas de cobertura elas vêm com adaptações de manejo, com novas possibilidades de manejo, para potencializar a produtividade do cafeiro. Mas por que ela potencializa a produtividade do cafeiro? Porque algumas plantas de cobertura conseguem melhorar a parte de compactação do solo, outras conseguem melhorar a questão de nematóides, outras conseguem melhorar a parte de material orgânico aportado no sistema, outras conseguem melhorar a parte de ciclagem de nutrientes. Então a gente trouxe diversas possibilidades que até então eram utilizadas de maneira isolada e a gente vem com um termo novo. Esse sim é um termo novo, que é o termo mix de plantas de cobertura, que seria a utilização de
mais plantas de cobertura, 2, 3, 4, 5, 6 plantas de cobertura potencialmente utilizadas nas áreas relacionadas aos problemas que cada área tem. E é isso que a gente vai abordar com relação a esse tema. E a partir daí, a gente pensa, por que utilizar essas plantas de cobertura? E aqui eu vou mencionar alguns benefícios principais. Então, por exemplo, alteração na estrutura do solo, criando bioporos, possibilidade maior de infiltração e retenção de água. Olha para vocês verem que tema interessante. Outro ponto, a época de implantação. Então vamos pensar. Quando a gente tem planta de cobertura, a gente tem uma possibilidade absurda de espécies. Vamos trabalhar aqui nesse curso em torno de 20 espécies. Cada uma com as suas características. Então a gente trabalha com a parte de retenção e infiltração de água, a gente trabalha com a parte, por exemplo, de manutenção de um dossel vegetativo para não ter escorrimento superficial de água. Mas e aí? Cada planta tem um ciclo, cada planta tem uma performance em uma região com uma maneira mais impactante. Então, assim, tem planta que vai melhor no período de inverno, tem planta que vai melhor no período de verão. E aí tudo isso a gente também tem que entender, que dentro da cafeicultura há a possibilidade de semeadura de mix em diversas épocas, seja numa primeira época, no início das chuvas, ali a partir de outubro, e uma outra semeadura no período de inverno, a partir de março a abril. Cada uma com as suas características, cada uma com as suas plantas específicas. Então isso é muito bacana, porque a gente coloca tecnologia e adaptação no ponto de vista de explorar o máximo de potencial de cada espécie na época do ano que ela é mais favorável. Então isso é muito importante de ser estabelecido, né? Além disso, aumento de teor de matéria orgânica, a parte de resistência do solo à desagregação, então assim, ele atua diretamente na questão da compactação. E essa escolha das plantas de cobertura vai diretamente relacionada com esses fatores que eu havia mencionado, da melhor época com relação à performance das mesmas. Então, é a época de implantação, é a respeito do que você quer melhorar, se é a fertilidade, se é reduzir nematóide, se é reter água, se é melhorar o controle de plantas daninhas de difícil controle, se é atuar em condições onde você vai ter uma melhoria no sistema na relação solo, água, planta de cobertura, café. Então, tudo isso vai ser fator essencial para a gente tomar essas decisões em utilizar ou não a planta de cobertura. E aí eu volto a mencionar a questão das enzimas, né? Mais especificamente a beta-glicosidase e a arilsulfatase, todas as outras com seu papel importante, com seu destaque com relação à ativação da vida do solo, a expressão dessas enzimas relacionadas, por exemplo, a arilsulfatase ao metabolismo do enxofre, a fosfatase ácida ao fósforo, ao teor de glomalina, que diz respeito à parte da micorrização, o teor de carbono no solo. Então, a gente tem diversas formas para quantificar e mensurar essas expressões, né, e correlacioná-las com a questão da vida no solo. Então, isso é algo que nos ajuda e nos norteia muito. Por que eu falo isso? Porque tem alguns trabalhos que já foram realizados que trazem justamente essa informação. Um incremento na expressão dessas enzimas quando a gente utiliza um composto, quando a gente utiliza uma planta de cobertura. Então, todos esses manejos novos estão muito relacionados ao, como eu havia mencionado, ao olhar para o solo, a riqueza de micro-organismos no solo. É isso que tem feito o diferencial em obter maiores produções com uma forma mais sustentável e pensando na longevidade de todo o processo e de exploração da cafeicultura. Então, esse é um ponto que cada vez mais a gente vai ver sendo falado dentro da cafeicultura. Uma menção, né, nesse ponto, os trabalhos estão sendo realizados, estão sendo divulgados e expandidos dentro da cafeicultura de uma maneira mais recente, mas fazer menção à grande inspiradora desses processos, né, a professora e pesquisadora Ana Maria Primavesi, que trouxe diversos conceitos para que a gente se atentasse à vida do solo, essa riqueza de micro-organismos e de usá-los ao nosso favor, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente ter dentro do conceito da cafeicultura. Olha que coisa interessante. Plantando, semeando plantas de cobertura na entrelinha do café, a gente tem uma maior riqueza de inimigos naturais. Olha que bacana. Então, quer dizer que além de todos os benefícios que eu já mencionei de você ter uma planta de cobertura na área, quando se tem elas semeadas, a riqueza de flor, a riqueza de pólen, de néctar, ainda condiciona a possibilidade da gente ter maior quantidade de inimigos naturais. E aí, eu vou mencionar aqui para vocês esses dois insetos, que na verdade são a mesma coisa. É o crisopídeo. Então, na sua fase adulta,
e na sua fase larval. O que a gente mais vê na lavoura é a fase adulta. Mas o que ajuda a gente no controle é a fase larval, que atua diretamente no controle de ácaros, de bicho mineiro e de broca. Olha para vocês verem, é os problemas que a gente tem aqui na região. A região do Cerrado Mineiro também tem muito problema com ácaro. E essa fase larval aí, que é conhecida como bicho lixeiro, né? O crisopídeo nessa fase é conhecido como bicho lixeiro, ele atua ajudando bastante no controle. E como a gente está aqui para falar de tecnologias, olha para vocês verem uma outra tecnologia que pode ser utilizada. Já se tem realizado aqui na região do Cerrado Mineiro a soltura de ovos de crisopídeo via drone nas lavouras para melhorar o controle de bicho mineiro. E por que isso está acontecendo? Porque o controle químico já não está dando tão certo mais. A pressão de seleção com sucessivas aplicações mensais, tem feito com que o controle seja muito dificultoso. Então, quando você tem uma possibilidade de ter organismos que estão a nosso favor, a todo tempo atuando ali e ajudando a mitigar esses problemas, ajudando no controle, é algo que a gente tem que olhar com muito bons olhos. Mas como que ele vai se manter na área por mais tempo? Justamente tendo maior quantidade de alimentos disponíveis. E aí ele gosta muito, né? Tem uma preferência alimentar muito grande por essas flores, pelo néctar, pelo pólen das plantas de cobertura. Então é algo que ajuda bastante e que a gente tem que ter dentro de uma estratégia de manejo, pensando no problema que a gente tem com relação ao bicho mineiro. Outro exemplo, a gente está falando das plantas de cobertura, um trabalho recém-publicado, acabou de sair do forno esse trabalho. O que ele mostra? O potencial de extração de fósforo do solo utilizando capim braquiária. Quando a gente pensa no fósforo no solo, a gente tem uma eficiência muito baixa. A eficiência do uso do fósforo pela planta é em torno de 20%. Então vocês pensam, tudo que a gente aplica lá no solo, somente 20% a planta transforma em nutrição. Então, do 100% da fertilidade que é feito, 20% somente vira nutrição. Olha o impacto disso, olha o custo que a gente tem com relação a isso. E aí, a hora que você tem um potencial de uma planta de cobertura atuar na mobilização e absorção desse fósforo em profundidade, quando a gente faz a ceifa, o corte dessa planta de cobertura, a gente possibilita a ciclagem de nutriente. E a partir daí, a gente tem um modelo de extração em diferentes profundidades, com grande eficiência e melhorando, por consequência, essa adubação fosfatada e que, por consequência, é muito baixa, né? Então, a gente consegue potencializar isso. Com relação a essas plantas de cobertura, eu vim falando dessas possibilidades de manejo, né? As formas de associação e de utilização das mesmas na cafeicultura. E aqui agora eu faço menção a um manejo específico que pode ser feito com relação a elas. Então, por exemplo, vocês lembram que eu falei da parte da relação carbono-nitrogênio? Que cada planta tem uma relação carbono-nitrogênio, ou seja, se ela tem mais nitrogênio, ela é decomposta mais rápida. Se ela tem menos nitrogênio, ela é decomposta mais lenta. Mas o que mais pode ser influenciado nesse processo de decomposição? Quando a gente tem a planta já estabelecida, chega uma hora que a gente tem que fazer o corte, a ceifa desse material vegetal. E aí a gente tem algumas possibilidades. Então tem um equipamento, acredito que conhecido por todos, que é a trincha. O que é essa trincha? A trincha é um equipamento que microfragmenta de uma maneira muito eficiente esses resíduos. Então, quanto mais fragmentado ele está, mais rápido é o processo de decomposição desse material. O micro-organismo atua ali de uma maneira mais fácil pela superfície de contato. Agora, quando você utiliza uma outra tecnologia, por exemplo, o rolofaca, você faz uma fragmentação mais grosseira. Você tem pedaços, fragmentos muito maiores desses materiais. E aí eles têm um tempo de decomposição muito maior. Mas e aí, qual que é o aspecto prático disso? Bom, se eu quero aproveitar o máximo da fertilidade, nutrição, ciclagem desses nutrientes, eu fragmento ele pequenininho, para eles voltar rápido para a minha planta. Agora, se eu quero uma cobertura constante de solo, se eu quero essa manutenção da palhada para reduzir a amplitude térmica, para reter água, aí você tem que fazer uma ceifa mais grosseira, uma fragmentação mais grosseira, que aí o rolofaca é uma excelente estratégia. Então, olha para vocês verem, é isso que eu falo. Não é porque é um manejo antigo que é uma técnica antiga. A gente atualiza ela com estratégias de manejo e torna ela uma novidade para a cafeicultura. E com relação a essas plantas de cobertura, o que a gente tem como
as espécies potenciais, o que mais vem sendo utilizado? Vou chamar a atenção aqui para vocês um grupo das leguminosas, as gramíneas, as crucíferas e as poligonáceas. Então, são 4 grupos bastante específicos e muito utilizados na cafeicultura. Quais espécies contemplam esses grupos? Nas leguminosas, as crotalárias, mucunas, guandus, atuando principalmente na fixação biológica de nitrogênio, rápida decomposição, por ele ter mais nitrogênio, e disponibilização de nutrientes. As gramíneas, por outro lado, é uma disponibilização mais gradativa, porque ela tem maior teor de carbono, uma relação carbono-nitrogênio maior. Então, o que acontece? É relacionado mais à parte de manutenção de palhada, maior produção de biomassa, exemplificada principalmente aí pelo milheto, braquiária, aveia, centeio e por aí vai, diversas possibilidades. Com relação às crucíferas, a mais utilizada é o nabo forrageiro. Ele atua de maneira muito específica na parte de descompactação do solo, porque ele tem um crescimento rápido de raiz, ele tem uma raiz pivotante que atua de maneira muito agressiva no solo e que, por consequência, faz esse efeito de descompactação. Além do nabo forrageiro, outra espécie que atua de maneira muito bacana nessa parte da descompactação é a aveia preta. A gente sempre utiliza os dois em dobradinhas aí, em áreas que a gente tem um problema mais grave com relação a essa parte de compactação do solo. Com relação às poligonáceas, a gente tem aqui o trigo morisco. Esse trigo morisco é o preferido, a menina dos olhos quando você fala em relação à planta de cobertura. Ele está em todos esses mix que são utilizados. Por quê? Porque ele tem um potencial de desenvolvimento inicial absurdo. Isso ajuda na supressão de plantas daninhas. Ele é muito pouco exigente em água, então ele com pouca umidade ele se estabelece muito fácil e acaba que, por consequência, isso ajuda muito no estabelecimento do dossel vegetativo desses mix que são utilizados e com todos os benefícios que a gente pode explorar com relação à descompactação do solo, redução do fator de reprodução de nematóide, ciclagem de nutrientes, aporte de material orgânico, produção de biomassa e por aí vai. Esses diversos benefícios que a gente tem em função da utilização de planta de cobertura. Volto a mencionar, o professor Ademir Calegari fala de planta de cobertura em café há muito tempo. Há muito tempo. O que se tem feito agora é adaptar algumas metodologias e trazer algumas novidades com relação ao manejo para que potencialmente a gente explore o máximo da produtividade do cafeeiro quando explorando esses benefícios das plantas de cobertura. E aqui, um apanhado, acho que a grande sacada, o grande aspecto que a gente tem como novidade para trazer para vocês é um compilado de informações sobre os manejos relacionados à planta de cobertura. Vocês vão ter disponibilizados, né, esse vídeo aí para verificação da forma como vocês precisarem, né, das características de cada uma dessas plantas de cobertura. Então aqui a gente tem as principais espécies utilizadas e qual que é a melhor época de semeadura, ou seja, quando é recomendado se utilizar essa planta de cobertura. Então a gente tem aqui as crotalárias, guandu, girassol, milheto, braquiárias, nabo, aveia preta, trigo morisco. Então, cada uma nas suas estratégias de recomendação de posicionamento em semeadura. Então, vamos pegar 2 exemplos aqui, ó. Nabo forrageiro e aveia preta. Geralmente mais posicionados aqui, ó, nos meses de março, abril, maio, junho. Ou seja, são plantas de inverno, são plantas que a gente coloca mais no final do ciclo. Olha as outras demais, ó, a maioria delas posicionadas em outubro e novembro. Tem algumas outras, como as braquiárias, que podem ser numa etapa de transição. Eles vão contemplar desde o período de verão, né, logo ali começam as chuvas, e depois se estendendo até o mês de fevereiro. Então a gente tem essas diversas possibilidades de semeadura. E isso é muito importante na determinação da escolha dos mixes. Então quando a gente tem os problemas, elenca os problemas que a gente quer resolver. Aí a gente escolhe as plantas de cobertura. E a partir daí a gente vai para a estratégia de época de semeadura. Então isso é muito importante para a gente ter um manejo mais assertivo. Aqui outras espécies, né? Agora aqui algumas espécies mais relacionadas ao período de inverno, como ervilha forrageira, centeio, aveia branca. Então a gente já tem posicionamentos mais ao final do ciclo do café. E aí pode surgir a dúvida, né? Não vai estar colhendo café? Então geralmente esses posicionamentos em época de período de inverno seriam em cafeeiros mais novos, que não vão ter produção, ou que a colheita vai ser feita manual, ou em cafeeiros que estão podados.
Então essas opções são muito interessantes. O ideal que a gente pega em lavouras em produção seria apenas um ciclo no período de verão, que aí você teria tempo para manejar toda essa vegetação, toda essa palhada, para não ter impacto negativo depois, por consequência, lá na varrição do café, né? Na etapa que a gente faz para levantar o café, que por consequência venha a cair no chão devido à questão da passada da colhedora ou até mesmo a queda natural que acontece pelo processo de amadurecimento mais acelerado nos frutos do ponteiro. Então, a gente traz isso para dentro do manejo, para utilizar da melhor forma possível. Com relação a outros itens que compõem essa recomendação, quando a gente tem as épocas de semeadura bem definidas, a gente também tem que tentar explorar o potencial de cada uma delas. Então, aqui a gente tem nessa primeira coluna, tudo que está em verde é considerado como adequado, amarelo regular e o vermelhinho inadequado, ou seja, ela não serviria para isso. Então, por exemplo, ó, a Crotalaria spectabilis, quanto à produção de massa seca, ela é regular, não produz nem muito nem pouco. As melhores seriam o mileto, as braquiárias, aveia preta, trigo morisco. Então aqui a gente tem esse compilado quanto à produção de matéria seca, cobertura do solo, controle de plantas daninhas, descompactação do solo e controle de nematóides, aqui em específico para exígua e para pratilentos braquiúros. Seriam as duas espécies com impacto com relação ao café. Hoje a gente tem áreas potenciais com meloidógeno incógnito, com meloidógeno paranaensis, mas é que vamos explorar em específico para essas duas espécies. Então, o que pode e o que não pode ser plantado, quando você tem a presença desses indivíduos no solo. Então, por exemplo, olha a questão do nabo forrageiro. O nabo forrageiro é ótimo para descompactar o solo. Só que se você tem exígua na área, ele multiplica, ele tem fator de multiplicação acima de 1 para exígua. Então, se é uma área de nematóide, você vai estar multiplicando um problema talvez maior do que a própria compactação. Então, isso que a gente tem que entender para utilizar as melhores plantas de cobertura. Porque o conceito é muito bonito, está super na moda, está todo mundo fazendo. Mas não é porque o do vizinho foi bom para o vizinho que ele é bom para você. Você tem que trazer para a sua realidade, para as suas características. E aqui outras espécies também compondo esses itens, né, que é a parte de ervilha, crâmbia, aveia preta, mucuna, calopogônio. Então, assim, você tem diversas o capim coracana, que também é muito utilizado. Você tem diversas possibilidades de potencial de resposta para problemas que você tem no solo. Então, é nessa maneira com que a gente tem que atuar, trazendo o máximo de solução, o máximo de performance para essas áreas. Com relação a esses mix, eu trouxe alguns exemplos do que tem sido utilizado de maneira mais impactante aqui na região. Então, olha para vocês verem, um mix com época de semeadura entre outubro a março, utilizando o capim braquiária, uma crotalária, o milheto, o nabo forrageiro, crambe e trigo morisco. Qual que é o foco desse mix? Produção de biomassa, supressão de plantas daninhas, retenção de água no solo, ciclagem de nutrientes, descompactação do solo, micorrização e solubilização de fósforo. Tá vendo que eu não coloquei o nematóide? Por quê? O nabo forrageiro ele concentra a questão da multiplicação do nematóide. Então, nesse solo específico, eu estou considerando uma condição que não tem nematóide. E aí, como que é a composição desse mix? Ah, você vai lá e coloca proporcionalmente cada uma dessas espécies? Não. Por quê? Porque cada uma tem um potencial inicial com relação às demais, ou seja, talvez você coloca proporcionalmente e uma consegue se sobressair com relação à outra. Então, a gente já tem uns percentuais estabelecidos que favorecem com que, ao final do ciclo, todas essas espécies tenham se desenvolvido até chegar próximo ao florescimento, que é quando ela acumula o máximo de nutrientes e traz o máximo de benefícios que são implícitos a ela, que a gente já mencionou, e a gente quer explorar esses benefícios ao total. Então, nesse mix aqui, seria 3 kg de braquiária, 10 kg do trigo morisco, entre 6 a 8 kg de crotalária, 5 a 6 kg de mileto e 2 a 3 kg de nabo forrageiro e crambe. Então, olha para vocês verem. Ah, mas esse aqui é o melhor? Claro que não. Tem muitas possibilidades para serem exploradas. E aí, nesse ponto, a função técnica, o aporte técnico do profissional é o que vai fazer a diferença com relação ao melhor posicionamento e a melhor utilização dessas tecnologias. Bom, estamos falando de planta de cobertura, ou seja, tudo que vai ali na entrelinha é uma planta de cobertura. Entretanto, nesse último ano, com esse advento da ocorrência da geada, os cafeicultores buscaram estratégias para potencializar a remuneração sobre a área. Então, fizeram a utilização de plantio de soja em café. Olha para vocês verem que ponto interessante. Já que o café sofreu com a geada, não vai produzir muito,
vamos explorar economicamente essa área de outra forma. E o pessoal fez semeadura de soja no meio do café. Não vou entrar no mérito dos problemas que a gente pode ter com relação a isso, né, para manejar essas áreas tendo essa soja na entrelinha, mas é uma medida potencial que o pessoal tem feito. E aí eu volto a mencionar, o que tem de inovador nisso? Só mudou a espécie. Antigamente o pessoal colocava o milho, colocava o feijão na entrelinha do café, principalmente em área de plantio, para otimizar, para já ter retorno no momento onde o cafeeiro ainda não é produtivo. Então é algo novo, porque tem se utilizado soja agora, mas não tem nada de novidade em utilizar plantas com interesse econômico na entrelinha do café. Mas é o que o pessoal tem feito. Então a gente aborda de uma maneira como novidade, porque é o que está recorrente aqui na região. Tanto é que as tecnologias estão sendo adaptadas para isso. Então, tem se utilizado maquinários, né, com adaptações para colher essa soja na entrelinha do cafeeiro. Aqui um outro exemplo, né, do capim braquiário utilizado de forma solteira, né, sem ser a utilização de mix. E uma fotinha aqui para exemplificado de uma outra tecnologia da Embrapa, né, que é esse equipamento modelo MS60, né, que é um distribuidor dessas sementes de planta de cobertura. Então, ele faz a semeadura na entrelinha do cafeeiro justamente para ter um processo, uma resposta final mais positiva quanto à semeadura, né? Então pode ser feito dessa forma, pode ser feito com semeadora de trigo também adaptada, mas o que importa é a gente estabelecer ao máximo as plantas de interesse para que elas explorem o benefício potencial lá da área. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender quando utilizando essas plantas de cobertura e as formas de fazer a semeadura. Bom, então a gente passou, né, em várias etapas, várias formas de se ter a planta de cobertura lá na entrelinha do café, as possibilidades, qual é o potencial para resolver qual o problema. Então, tudo isso tem que ser posicionado da melhor forma possível. E falando em Cerrado Mineiro, a gente tem que abordar principalmente a questão do manejo de pragas, o que a gente tem como novidade, tecnologias para serem utilizadas com relação a esse manejo de pragas. E aqui a gente aborda por que essa praga é tão, o bicho mineiro é tão impactante aqui na região, por que ele tem causado tanto problema, né? E aí eu faço a menção aqui para vocês que antes da gente entender de controle, estratégia de controle, é a gente entender a biologia da espécie. E aqui eu vou exemplificar para vocês o ciclo do bicho mineiro, né? Dessa praga, né? Leucóptera coffeella. E aqui a gente tem a fase de ovo, a fase de larva, a fase de lagarta, né? Do inseto, a fase de pupa e a fase de mariposa. Então esse é o ciclo do bicho mineiro. Então, esse ciclo pode oscilar entre 24 até 117 dias. E vai ainda mais. Vou apresentar para vocês um novo slide mais à frente, falando em algo em torno de 12 a 15 dias da praga estar ciclando, ou seja, ela completa o ciclo em 2 semanas, em 14 dias. E aí vocês entendem a importância do profissional, do papel do profissional em estar recomendando na época certa, em estar fazendo o monitoramento correto. O monitoramento é uma vez por mês? Mas se a praga cicla 2 vezes por mês, como que você faz o monitoramento uma vez por mês só? Então, olha a importância do aspecto técnico. Tem novidade em fazer monitoramento? Não. Monitoramento, o MIP vem sendo preconizado faz muito tempo. Mas e aí? Então, cadê a novidade? A novidade é o manejo bem feito. Aliar o monitoramento à estratégia de controle para que ele seja feito na melhor época possível. Então, quando você tem essa condição de um ciclo da praga tão rápido, é aí que a gente perde o controle. É aí que a situação às vezes complica. E aí eu trouxe até uma situação para exemplificar. Se a gente considera 1% de folhas com minas ativas e que em cada folha, em cada mina dessa tem apenas uma lagarta viva, numa planta aí com 1.500 folhas, num estande de 4.500 plantas por hectare, considerando 70% de sobrevivência dessas mariposas, dessa lagarta que vai empupar e virar uma mariposa, em 20 dias a gente tem quase 50 mil mariposas por hectare fazendo oviposição e por aí o ciclo continua. E aí o produtor entende que, aí ele vai entender que quando ele chega na área, estava tranquilo e o mês seguinte a situação complicou, aí ele vai entender que houve 2 ciclos da praga nesse mês, e aí ele vai sair de 0,5% de mina ativa para 6, 7% de mina ativa, e aí a situação complica, é muito mais difícil
ele ter controle num período desse, né? Então, a estratégia de manejo com relação a bicho mineiro é algo que tem que ser trabalhado de uma maneira muito efetiva aqui na região. E aqui eu apresento para vocês um trabalho também recente, né, de 2019, mostrando justamente essa questão, né? Eu falei para vocês ali em torno de 20 dias, e esse trabalho mostrando que o ciclo pode ser fechado em até 14 dias, desde que haja uma elevação de temperatura a uma elevação na quantidade de gerações, ou seja, o tempo que demora para ela ciclar, sair do ovo e ir até o adulto. E aí, o que a gente tem que entender, trazendo isso para o manejo? Quando você pega os meses mais secos, entrando próximo à colheita, ali março, abril, maio, é a época que a temperatura já começa a cair, mas o clima está muito seco. Então é a hora que a gente tem uma maior quantidade de ciclos, de ciclagens dessa praga, e por consequência é justamente a época que o cafeicultor às vezes perde a mão no controle, e aí depois ele tem que conviver com o bicho mineiro durante a colheita, porque ele tem um período de carência de aplicação desses inseticidas e por consequência ele não consegue fazer, ele tem que colher o café. Então a atenção com relação ao manejo, ao monitoramento, ao MIP, ao manejo integrado de pragas, é extremamente importante. Não tem nada de novo. É antigo o conceito, mas ele tem que ser atuado de maneira... ele tem que ser trazido para a atualidade para que a performance dos inseticidas depois, ou de qualquer estratégia de controle que seja utilizado, seja o biológico, ou a associação, ou a predação utilizando o crisopídeo, seja o conjunto dessas estratégias. A eficiência deles depende diretamente do posicionamento, monitoramento ajudando a ser o tomador de decisões. E aqui um exemplo, né, de uma planilha que a gente utiliza para fazer esse monitoramento. E aí surge uma dúvida. Qual o nível de dano econômico para o bicho mineiro em café? A literatura varia entre 5% a 25% de folhas minadas. Mas aí a gente traz uma indagação, né, que aí sim isso é para trazer uma novidade pensando em manejo. Quando esses trabalhos foram realizados, muitos deles foram realizados também no sul de Minas, em épocas onde a pressão era muito menor desses bichos mineiros, né, dessa praga. Então, acontece que hoje, na região do Cerrado, se você deixa passar de 1%, 2% de folhas com minas ativas, você não consegue mais controlar. Essa literatura tem que ser revisitada e fundamentada, principalmente no que a gente vê no campo, que é isso, não pode passar de 2%. Se passar de 2%, você vai ter que fazer várias entradas e aí você fere o princípio da sustentabilidade do processo. Então, a ideia é que a gente tenha esse monitoramento como aliado para que a gente consiga explorar o máximo de benefícios com relação à utilização do monitoramento em resposta à performance do nível de dano econômico para bicho mineiro. Bom, e com relação às plantas daninhas? Mesmo conceito. Tem se falado há muito tempo das estratégias de manejo de planta daninha, qual é a melhor forma de se utilizar. E aqui eu trago algumas estratégias que têm sido muito usuais aqui na região. Olha para vocês verem um exemplo. A projeção da saia do cafeiro está no limpo, porém a entrelinha tem uma planta. Aqui é a vegetação espontânea. Ah, mas não tem que ser a planta de cobertura? Pode ser a planta de cobertura, pode ser o mix, pode ser a planta solteira, pode ser uma soja, pode ser o que for. A ideia que a gente tem visto hoje é que sempre tem que ter uma manutenção de uma cobertura, tem que ter uma palhada, tem que ter um material vegetal sendo produzido ali. O que tem que ficar no limpo é a projeção da saia, onde a raiz do cafeiro concentra. Então tem diversas possibilidades de manejo. Hoje aqui no Cerrado o pessoal tem utilizado uma trincha lateral que faz o manejo, que é esse manejo que vocês estão vendo. Depois o produtor pode utilizar pré-emergentes, pode utilizar pós-emergentes, ele pode utilizar a trincha novamente se ele quiser um manejo mais conservativo, sem utilização de herbicidas. Então é isso que o Cerrado tem feito. Aquela ideia antiga de manejo somente com pós-emergentes, ou outra ideia que veio há um tempo atrás, mas também já perdeu força, de manter totalmente no limpo com os pré-emergentes, não é o manejo mais adequado, pelo menos no momento que a gente vê o potencial maior de melhorar as características biológicas do solo, ele diz respeito a um manejo onde sempre a projeção da saia vai estar no limpo e a entrelinha do cafeiro vai ter plantas sendo cultivadas, seja a vegetação espontânea ou qualquer outra estratégia. E falar de cerrado e não falar de mecanização não tem sentido. A região do Cerrado é o polo da mecanização na cafeicultura, com maquinários extremamente tecnificados que trazem
respostas diretas, né, com relação às regulagens, a forma de se calibrar com relação à eficiência de colheita, a velocidade, o peso dos freios osciladores, a regulagem da vibração. Tem máquinas hoje trazendo até uma ideia de medição em tempo real do que está sendo colhido. Geralmente aqui a colheita é feita em 2 passadas, né, dependendo do perfil da lavoura, o que lá na região do sul de Minas o pessoal tem explorado quando utilizando a mecanização em uma única passada. Então o pessoal tem explorado um nível maior de tecnologia quanto a essas mecanizações. E algumas adaptações também são feitas, como nessa imagem aqui que vocês podem ver. Com a ocorrência dessa geada nesse último ano, o pessoal precisando de logística operacional para executar essas podas, né, dessas áreas geadas com maior rapidez, foi-se idealizado aí um modelo automotriz, né, um modelo que não depende do trator, um modelo independente, que já faz as podas tanto laterais quanto no ramo ortotrópico do cafeiro, pensando em ganhar tempo. Então, é uma estratégia muito legal, e fora as N outras possibilidades de manejo relacionado à mecanização, os varredores, as adubadeiras, com as tecnologias relacionadas à parte de agricultura de precisão, com toda essa taxa variável de aplicação. Isso tudo está acontecendo aqui na região, focado principalmente na otimização dos custos, né? Tentando explorar uma cafeicultura mais rentável, né? E agora, para partir para a parte final do curso, né, apresentar para vocês alguns resultados de pesquisas, alguns resultados de projetos que estão sendo realizados aqui na região e que vão trazer muitos benefícios, né? As inovações quanto à cafeicultura do Cerrado, de maneira propriamente dita, durante esse curso, o que realmente a gente tem algo novo trazendo para a região é isso, é o impacto da utilização de novas cultivares visando elevadas produtividades aqui na região. Então, a título de exemplificação aqui para vocês, é um trabalho, foi um trabalho, inclusive o trabalho da minha tese, que objetivava a gente entender a performance dos cafeeiros, né, das cultivares nas diversas micro-regiões da região do Cerrado Mineiro. Então, a gente foi fazendo essas quantificações em diversos locais, em 26 locais aqui da região, em mais de 10 municípios, justamente para a gente entender. E aí a gente começa a ter alguns impactos, né, algumas informações com relação à resposta. E quando a gente pega, por exemplo, a avaliação do triênio 2019 até 2021, a gente tem uma média geral de produtividade em torno de 42 sacas por hectare. Entretanto, quando a gente compara o irrigado do sequeiro, a gente tem um incremento aí de 8 sacas por hectare, que é um incremento muito considerável. De 12 sacas por hectare, me perdoe, algo em torno de 33% de incremento de produtividade quando utilizando a irrigação. Então, isso aqui é a média de 3 anos nesses 26 locais. Olha o impacto da irrigação na produtividade do cafeeiro. Então, aqui na região o pessoal sempre comenta que só não se irriga se você não tiver água, ou se não sair a outorga dessa água. Então, realmente, o impacto em produção é muito grande. E aí a gente pensa no princípio da sustentabilidade, né? O pessoal sempre bate bastante, mas está utilizando muita água, mas a gente consegue otimizar espaço, ou seja, em menores áreas, ou na mesma área, eu consigo produzir mais café do que eu produziria no sistema sequeiro. Então, quando você pensa nisso, você poderia ter, numa menor quantidade de áreas, a mesma produção de café que a gente tem no país, desde que todo esse montante fosse irrigado, né? Então, o impacto da tecnologia. E aqui, com relação às cultivares, aí eu faço menção às instituições, né, como havia mencionado, a EPAMIG, a UFV, a UFLA, o IDR Paraná, o IAC, o IAPAR, o INCAPER, todas essas instituições que trazem as possibilidades de melhoramento para o café, né, de novas cultivares com potencial produtivo. Então, aqui a gente tem esses cafeeiros, essas novas cultivares. Aqui nesse projeto a gente faz uma menção às novas cultivares de EPAMIG que vem sendo utilizadas de maneira muito impactante aqui na região, trazendo ganhos em produtividade e qualidade sensorial, como a MGS Paraíso 2, MGS EPAMIG 1194 e numa terceira escala o MGS Ametista, material também muito produtivo, esses materiais relacionados à parte de produção. No caso do MGS Paraíso 2, MGS Ametista, cultivares resistentes à ferrugem, que vão possibilitar a menor utilização de fungicidas durante o ciclo da cafeicultura. Então, são diversas possibilidades de benefícios, além da produtividade e qualidade que a gente tem, mas também a redução de custos, o apelo sustentável por se utilizar a menor quantidade de entradas de fungicidas nesse caso. Então, é algo que traz um incremento muito bacana com relação
ao desenvolvimento de uma região em si, pensando em produtividade e qualidade. E aí eu finalizo, né, a parte da produtividade desse projeto com a informação que para mim é a grande sacada do negócio. O Catuai foi o cafeeiro, a variedade, né, a cultivar de café utilizada até então com maior expressão. Grande parte do Parque Cafeeiro Nacional é plantado com a cultivar Catuai. E hoje o perfil é de mudança. Tem se utilizado apenas outros materiais. O Catuai tem perdido muito espaço. Mas por que sempre se utilizou o Catuai, sendo que a partir do início dos anos 2000 a gente já tinha outros cultivares lançados, mas não estavam sendo tão utilizados? Porque geralmente o Catuai ele produz realmente a média, ele está em cima da média. Então, se você não sabe o que você planta o Catuai, que a média ele vai dar. Só que se você tem um estudo na sua região, um estudo de cultivares, uma unidade demonstrativa que te fala qual é a melhor cultivar para esse local seu em específico, naquela região sua, o que vai melhor, você tem um incremento em produtividade de uma maneira absurda. Então, quando a gente tem aqui, ó, produtividade média de quem mais produziu naquele local e a média das outras cultivares. Aqui no irrigado, aqui no sequeiro, aqui é a média geral. Então vocês reparem um incremento em produção quando você faz a escolha assertiva da cultivar. Então a gente chega a produzir cerca de 30% a mais de café quando escolhe a melhor cultivar em comparação à média. E café a gente planta para a lavoura ficar lá 15, 20 anos. Então, não é algo que no outro ano, se você errou, você pode ir lá e restabelecer e colocar outro material. Olha a importância disso dentro do processo. Então, a gente tem que ter isso em mente para realizar o manejo e o plantio do melhor material para explorar ele por várias safras posteriormente. E falando da região do Cerrado, um outro impacto que a gente teve com relação a esse projeto foi com relação à qualidade sensorial. Então a gente tinha as nuances já estabelecidas aqui para a região, conforme eu descrevi lá no início, mas a gente teve algumas cultivares, como a cultivar MGS Paraíso 2, incrementando algumas nuances. Por exemplo, na média do projeto, nesses 3 anos onde foi feita essas colheitas e avaliação sensorial, houve uma predominância que na cafeicultura do Cerrado, quando se utilizando a cultivar MGS Paraíso 2, a gente tinha, além do que já se tinha como um modelo padrão de nuance, de características sensoriais do café, a gente teve a inserção de notas florais relacionadas à parte de erva doce, notas frutadas relacionadas à parte de frutas cristalizadas e frutas tropicais, principalmente, e uma acidez málica, que é uma acidez diferente da acidez cítrica que eu havia mencionado lá no começo. Então, houve um aumento da riqueza sensorial na região do Cerrado quando trazendo essas novas cultivares para dentro do processo. E com relação a essas cultivares, vocês viram eu comentar bastante da MGS Paraíso 2, é um material que realmente vem despontando para se tornar a referência em qualidade sensorial no país. Então aqui a gente compara a média de todas as cultivares, a média do Bourbon amarelo, que até então é considerado o padrão para qualidade sensorial, a média do Catuai vermelho, a média do MGS Paraíso 2 e a média das melhores em cada local. Vocês veem que a média das melhores e a do Paraíso 2 estão muito próximas. Por quê? Porque, em grande parte, as melhores eram constituídas do MGS Paraíso 2. Então, a gente tem um material com potencial absurdo com relação à qualidade sensorial, melhorando em 1,2 pontos na escala SCA em relação à média. Isso é algo muito gritante, você sair de 83,6 para 84,8. Isso, do ponto de vista de atuação no mercado, é algo que contribui muito para a agregação de valor na cafeicultura. E para finalizar, algumas perspectivas quanto à região, né, o que a gente pode esperar para esses próximos anos. Os programas de melhoramento têm avançado bastante com relação à resistência múltipla das cultivares, trazendo possibilidade de resistência a bicho mineiro, a cercosporiose, a ferrugem. E essa resistência nem sempre ela vai ser a resistência total, você não vai ter uma planta imune, mas você vai ter uma planta com potencial muito maior em resistir à incidência da pressão dessa praga, dessa doença, que com estratégias de controle mais básicas a gente consegue ter eficiência e ainda assim com elevadas produtividades. E aqui uma exemplificação de cafeeiros cultivados de duas formas, né? Na primeira foto, o pesquisador Gladson da EPAMIG ao lado de um cafeeiro resistente ao bicho mineiro e extremamente produtivo, e uma outra foto do nosso colega Alexandrino, companheiro de longa data aí da EPAMIG,
com seu sistema diferente, né? Trazendo a enxertia para a cafeicultura, trazendo um porta-enxerto suscetível e um enxerto resistente ao bicho mineiro, né? É uma estratégia que também tem tudo para emplacar muito bem na cafeicultura. Além disso, um outro projeto que é desenvolvido aqui na região, que tem um potencial absurdo para esses próximos anos, é que foi desenvolvido durante vários anos de estudos uma seleção de acessos do banco de germoplasma, ou seja, materiais genéticos com potencial para a produção de bebidas exóticas. E qual que é a grande sacada desse projeto? É ter um potencial totalmente diferente com relação à bebida de café. Então foi estabelecido esse projeto aqui na região e a gente vai colher os frutos desse trabalho daqui a algumas safras. Então aqui só para exemplificar, né, o banco ativo de germoplasma da EPAMIG, com quase 1.600 genótipos de coffea, né? Então quase 1.600 acessos localizados aqui na cidade de Patrocínio, e foi feita a seleção desses materiais, né? Esses 5 acessos que foram constantes na questão da qualidade sensorial, eles sempre representaram uma qualidade sensorial maior e por isso foram selecionados para esse projeto de potencial exótico para bebida de café. E aí esses acessos são do grupo do Bourbon, 2 acessos do grupo Maragogipe, um acesso do grupo Pacamara e outro acesso do grupo Sertimor. Esses acessos com um potencial muito grande para a qualidade de bebida. Para finalizar, faço algumas considerações com relação a tudo que foi falado. Vocês viram que a gente passou por tecnologias antigas, tecnologias inovadoras, e que a associação das mesmas e a adaptação das mesmas trouxeram possibilidades para que a cafeicultura do Cerrado seja cada vez mais rentável, cada vez mais produtiva, explorando de maneira sustentável a maior possibilidade de produção. Então esse é o recado desse curso, é esse o foco que a gente direcionou, é trazer o máximo de resposta e que o cafeicultor se atente a todas as premissas para que a produção seja feita com um apelo ambiental, para que isso seja feito da melhor forma possível e já pensando em explorar uma cafeicultura do futuro com esses impactos ambientais bem menores. Então foram alguns dos pontos que a gente trouxe para serem observados. Fica o nosso agradecimento ao pessoal da Embrapa pelo convite e que seja uma ótima oportunidade para que todos se aprofundem e aprendam um pouco sobre essas experiências e essas inovações que a gente tem vivido aqui na região. Fica o meu e-mail aí para contato, qualquer coisa que precisarem eu estou à disposição. Muito obrigado.